tem problema, porque a gente é de casa, né? O que precisar fazer, a gente está aqui para isso. Mas hoje, então, nós vamos começar. Quero agradecer o convite. Quando o Mauro falou Semana Espírita, eu falei, nossa, a gente se sente assim, muito alegre, né? Muito grato pelo convite. E preparei algumas coisas para pensarmos. A nossa amiga falou saúde mental e felicidade. Eu quero acrescentar. E o papel do centro espírita. O que o centro espírita tem a nos oferecer no sentido de promover, de potencializar saúde mental. Isso que nós todos estamos aqui muito interessados, não vai iluminar lá. E a felicidade, né? Que nós queremos saber a receita, o caminho, para que direção a gente dá para a gente alcançar saúde mental e felicidade. Então eu trouxe algumas reflexões, não são exatamente respostas, algumas sim, alguns espíritos trazem um norte para pensarmos, mas mais do que sairmos aqui com essa resposta prontinha no nosso coração, acho que nós estamos aqui para refletirmos, para fazermos essa pausa que a Casa Espírita nos proporciona. Então, olha, nós estamos aqui, está todo mundo sem o celular na mão, né? Então, a gente já está começando, depois da prece, a nos conectar conosco e com a espiritualidade que já começa a nos atender nas nossas necessidades, né? Pedindo assim a intuição, e cada um aí vai pedindo o que busca com esse tema, nesse momento, nesse espaço apropriado que foi preparado para nos receber. É isso a Casa Espírita. Esse espaço que a gente já chega e já sente a assistência da espiritualidade. Hoje, a gente pensa no campo da saúde mental. Porque todos nós temos percebido, temos sentido como nós temos vivido esses tempos de transição planetária muito pertinho da gente, a flor da pele, no nosso trabalho, na nossa casa, né, no trânsito, entre os nossos familiares, mas isso também se dá dentro da gente, dentro dos nossos corações, nos nossos pensamentos. Quantas pessoas você conhece ou você tem experimentado uma coisa assim que eu tenho ouvido muito? Eu acordo 3 horas da manhã e não durmo mais. Isso acontece com alguém aqui? Meu pensamento não para. Meu coração fica acelerado. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu já vi muita cabecinha assim. Se não é com a gente, é com alguém do lado da gente. Então, toda essa transição que nós estamos vendo lá fora, ela está, assim, em efervescência no nosso coração. Então, quando a gente fala em saúde mental, esse é um conceito muito amplo para a própria medicina, para a própria psicologia. Tem muitos aspectos que envolvem para pensarmos numa conceituação de saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer exatamente isso. Tem muita coisa que cabe para a gente pensar o que é necessário para que eu experimente saúde mental. Olha, eu preciso pensar nos aspectos físicos, como que anda o meu corpo, a minha saúde, como vai a minha saúde, o funcionamento dos meus órgãos, como que estão os aspectos psicológicos, né? Nem se fala. Mas e como é que anda a minha vida na sociedade? Como eu experimento a minha profissão, o meu trabalho? Como tem sido? Aí vocês podem ir se perguntando, como que tá? Tá ok a saúde física? Tá ok lá no meu trabalho?
a minha casa, a minha comunidade, o meu condomínio, né, Silvia? Minha vizinha. Lá no meu condomínio tá tudo bem, não tem reclamação, no grupo, na portaria, tá tudo ok? Mais que isso, como que é viver nessa cidade? Como que é o trânsito nessa cidade? Como que é ter a idade que eu tenho nessa cidade, nesse país? Uma pesquisa recente, né, que eu fiz, como que é envelhecer no Brasil? Será que é do mesmo jeito envelhecer aqui, envelhecer no Japão? Isso atravessa a nossa saúde mental. No Japão, por exemplo, envelhecer é ok. Você é muito bem visto. Tem o dia do idoso. Então, o idoso tem lugar central na família. Ele é o sábio. Ele é muito bem-vindo. Toda a família orbita ao redor da pessoa mais velha. É assim que se passa aqui no Brasil? Hã? O povo corre do idoso. O povo corre. A gente também, às vezes, com as nossas dificuldades, né? Do nosso envelhecimento, não é? Às vezes é difícil para a gente lidar com os nossos processos de envelhecer. Então, tudo isso atravessa a nossa compreensão de uma saúde mental, porque na nossa fantasia, a nossa saúde é não ter nenhum problema, é marcar tudo ok, todos os aspectos. Será que isso é possível nesse mundo que a gente vive? Não. Então, Bezerra de Menezes, o nosso médico espiritual, ele e Joana de Ângeles, eles têm desenvolvido um trabalho que tem norteado novas perspectivas, um novo paradigma, inclusive na medicina, porque nós temos grupos hoje que estudam, grupos de médicos e psicólogos que estudam a medicina, inclusive dentro das universidades, com essa perspectiva espiritual. Então, Bezerra de Menezes vai dizer: nós precisamos considerar, para pensarmos saúde mental, em tudo isso que nós somos. Tudo isso que nós somos. E o que nós somos? Nós somos esse corpo físico, e aí é super importante a gente falar disso aqui. Porque às vezes na casa espírita, a gente quer cuidar só do nosso espírito. Nem vou dizer na casa espírita, nós espíritas. Então, às vezes a gente fica com tanto interesse pelos aspectos espirituais, que a gente acaba negligenciando aspectos da nossa saúde física, porque a gente deixa para conta da espiritualidade. Então, essa é uma alerta que os espíritos têm feito para nós. Inclusive, Mãe Zefirina tem falado isso nas reuniões de orientação. Que nós precisamos olhar para as nossas necessidades do corpo físico. Né? E ela, às vezes, vai chamar a atenção. Fioco, é preciso ir ao médico, é preciso fazer aquela atividade física. Então, se a espiritualidade vem nesses momentos tão preciosos nos alertar, porque talvez nós estamos de modo muito... nós estamos assim, extremistas, cuidando, pensando, eu preciso ler, eu preciso estudar, daqui a pouco eu vou desencarnar. Não. Nós temos um compromisso, inclusive, de devolver para a vida, do melhor jeitinho que a gente pode, esse corpo que nós recebemos. Então, Bezerra vai dizer, nós temos esse corpo físico, nós temos corpos sutis, dentre eles o perispírito, né, que carrega de modo mais claro, a gente estuda todo um código genético daquilo que nós somos e fomos e fizemos, das nossas escolhas. Então, nós vamos somando essa compreensão e da nossa alma. Certo? Tudo bem? Até aqui? E nesse sentido, para pensarmos saúde mental, nós precisamos considerar, e aqui é André Luiz que vai dizer, que
cada um de nós, cada um aqui, é herdeiro e filho do Pai Altíssimo. Então, olha que bonito, somos filhos e somos herdeiros de Deus. E cada um aqui é um mundo em si mesmo, com as suas leis e as suas características próprias. Então, se eu for pensar qual é a minha necessidade para que eu possa encontrar saúde mental, talvez a minha necessidade seja muito diferente da sua. E essa é a questão, é que às vezes a gente quer aquela respostinha pronta. Então, o que eu tenho que fazer para ter saúde mental? Então, já que você falou que eu não estou dormindo, o que eu tenho que fazer para dormir? O que eu tenho que fazer para dormir a noite inteira? Ó, uma já disse tomar remédio. Exatamente. Então, eu fiz de tudo. Às vezes a gente fez de tudo aqui fora, né? E aí é hora da gente fazer um monte de coisa aqui dentro. Aqui, mas principalmente aqui no coração. Então, percebe como é individual? Aí a nossa companheira do lado disse assim, não, senhora. Diz para ela, tomar remédio, não, senhora. Porque, às vezes, lá no povo da minha casa, né, tomar remédio é uma coisa que não é legal. Então, eu trago essa característica. E a nossa irmã está dizendo, não, lá na minha casa é assim, a gente vai tomando a medicação e vai experimentando até conseguir dormir, não é? Então, nós somos uma individualidade que trouxemos todo um passado, fomos fazendo uma caminhada, que nem a história do filho pródigo, né? Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Que volta para casa, e talvez seja esse o nosso momento de estarmos aqui voltando para casa. E o que a gente traz na nossa história de experiência? Quais os lugares aquele filho passou? Com quem ele encontrou? Quais as experiências equivocadas, as dores, as desilusões? Então, quando a gente volta para a casa do Pai, a gente volta com todas essas condições. Então, para falar em saúde mental, eu preciso olhar qual é a minha necessidade. É uma pergunta que a gente também não tem muita intimidade em fazer. Às vezes a gente vai se queixar no médico e a gente espera que ele responda. Então, a sua necessidade é? Hoje somos nós que vamos nos perguntar. Qual é a minha necessidade? E aí o Emmanuel vai dizer lá no livro Consolador, saúde é a perfeita harmonia da alma. Quem é que experimenta isso hoje, agora, dia 1º de setembro? A perfeita harmonia da alma. Alguém vivencia isso? Está em perfeita harmonia com seu coração, com seus pensamentos, com a sua família, com as suas relações? Hã? Não, nós não estamos. Nós estamos a caminho, nós estamos nos dirigindo para isso. E aí o que ele vai dizer? Mas para a gente obter essa harmonia, nós precisamos, muitas vezes, ser visitados. Olha o que ele vai dizer. Ter uma contribuição, não é assim que a gente vê como o nosso inimigo, ou a pedra no nosso caminho, a preciosa experiência do adoecimento, das moléstias, das deficiências, que são transitórias, mas que quando nós estamos experimentando, parece uma eternidade. Mas está a serviço dessa harmonia, dessa saúde mental que nós almejamos. Então, pensem aí nas dores que cada um carrega nesse momento. Dores maiores, dores menores, processos, né? Porque a gente fala muito que saúde e doença, a gente usa um termo, é um processo. Nenhuma das moléstias, dos adoecimentos, das dores físicas, emocionais que nós carregamos hoje na nossa história,
começou ontem. Nenhuma. Tudo é um processo. Nós chegamos aqui com a nossa dor, com o nosso adoecimento, porque fizemos um caminho. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, a saúde que a gente almeja, inclusive a mental, ela passa por esse processo. Então, olha o que um espírito que escreveu por meio do Chico, lá no livro Instruções Psicofônicas, coloca. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então, se nós estamos adoecidos, vou dar um exemplo aqui meu. Eu estou com uma dor de garganta que começou mais cedo. Então, quer dizer que eu já não estou em harmonia com a lei. Assim. Os espíritos falam, então, que estar em condição saudável, eu estou em harmonia com a lei. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós ontem ou hoje, diante da lei. Então, se eu estou num processo de sofrimento, eu posso me perguntar: em que momento eu transgredi a lei de Deus? Nossa, mas assim. Mas eu não fiz. Fizemos. Em menor e maior grau. Qual lei será? Está lá no Livro dos Espíritos. Acho que no capítulo 3º, que Kardec vai colocar de modo bem didático as leis. A lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da destruição, a lei do repouso. E outras, a lei do amor, de justiça. Então a gente pode ir lá dar uma olhada e pensar em que momento eu feri a lei que deveria me proteger, porque é por isso que existem as leis. É para dar contorno, é para nos proteger. É para que tenhamos cuidado. Porque se, por exemplo, não tivesse as leis de trânsito, quem que ia parar para quem? Será que a gente ia parar para alguém? A gente ia querer chegar, não é? E, se possível, mais rápido que o outro. Então, as leis de Deus, como as leis de trânsito, nos protegem. Cuida da gente. Então, qual é a lei que eu transgredi? Talvez, no meu caso, pode ter sido a lei do repouso. Será que eu não precisei repousar mais? Não é? Não sei. Cada um vai pensando aí aonde é que transgrediu. Então, o adoecimento, que não chegou do nada, ele foi se instaurando no meu corpo, começando lá na minha alma, no meu coração, no meu pensamento. Quando chegou no corpo, é porque, olha, o corpo não conseguiu enxugar. Porque o perispírito, gente, ele tenta conter, o corpo tenta conter. Quando manifesta, é porque, tem muito tempo que está dando ruim. Muito tempo. Então, Joseph Gleber, que é um outro espírito que escreve por meio de um médico, Roberto Lúcio, lá de Belo Horizonte. O Dr. Roberto Lúcio é um psiquiatra que faz um trabalho incrível no Hospital André Luiz, hospital psiquiátrico, e também por meio da sua mediunidade. Ele vai dizer que a doença não é perda da compreensão da verdade. Não é que a gente não compreendeu a verdade. Não é que a gente nem sabe da verdade. Porque às vezes a gente fala assim, a gente está fazendo assim porque a gente não sabe fazer de outro jeito. Os nossos processos de adoecimento e os processos maiores, crônicos, têm a ver com o fato da gente ser rebelde. Espíritos rebeldes. Como eu falava do filho pródigo, que fala, não, aqui eu não vou ficar na casa do pai. Desse jeito eu não quero. E aí, então, é difícil para a gente, porque nós somos crianças ainda espirituais. E quando fala assim, às vezes dentro da gente, o que a gente faz? A gente emburra, a gente fala, mas eu nem sei por que isso aconteceu comigo. Né? Eu sempre fui gente tão boa, fiz só coisa boa. Então a gente vai entendendo que felicidade, nessa perspectiva da criança emocional que ainda somos. Você quer fazer uma pergunta? Você falou, quando a gente tem a doença, é por causa de alguma coisa que a gente está fazendo
Ah, tá. Nós vamos ver se eu vou te responder até o final, tá? Senão no final a gente conversa. Então a gente entende que felicidade seria experimentar uma vida sem dor. Se eu não tivesse problema, se todos os boletos estivessem pagos, meu corpo estivesse ok, não doesse a perna, não doesse a cabeça, não doesse a garganta, né? Não doesse o coração, porque às vezes nós estamos falando de coisas físicas, nós não estamos falando de saúde mental. Não doesse a saudade, os pensamentos e as memórias nos dessem sossego, eu não sentisse culpa, remorso. Uai, então a gente associa a felicidade a essa experiência muito infantil. Mas nem os bebês chegam aqui sem sofrimento. Para o bebê respirar, para o bebê que sai da barriga da mãe, para ele começar a respirar usando os seus pulmões é muito doloroso. Por isso que ele chora. É difícil, é doloroso. Então a gente vai entendendo que a vida são experiências de dor. Mas que o sofrimento, porque dor, todos nós experimentamos, todos nós, sem exceção. O rico, o pobre. Mas e o sofrimento? Aí é que está a grande questão. O sofrimento tem a ver com a intensidade que damos para essa experiência, para a graduação que damos para o modo como somos afetados pela experiência de dor. Como é que eu sou tomado por essa experiência? Como é que ela chega no meu coração, no meu pensamento? Então a nossa alma, ela precisa dessa compreensão para que eu possa oferecer entendimento aqui e aqui, que faça uma graduação dessa dor. E aí eu trouxe o exemplo desse médico, Viktor Frankl, que já faleceu. Ele nasceu em Viena, e acredito que muitos já devem ter ouvido falar do Viktor Frankl. Né? O Viktor Frankl ele fez um trabalho incrível. Ele já era médico quando ele foi pego e levado com toda a sua família para um campo de concentração. Ele passou por 5, inclusive ele ficou no mais cruel. E perdeu todo mundo da sua família. Acho que ele só não perdeu uma irmã. A esposa, os pais, todos foram mortos. E o que ele observou? Ele observou que aquelas pessoas eram algumas pessoas que estavam lá com ele tomadas pelo desespero. Então, o que ele observou? Que essas pessoas que ficavam numa dor, num sofrimento, num nível de desespero natural, né? Que elas nem sequer conseguiam vislumbrar uma experiência após a possibilidade do fim daquela circunstância. Então, o que elas faziam? Ele conta no seu livro Em Busca de Sentido, que algumas pessoas não suportavam a dor. Então, algumas pessoas ele viu, elas iam para uma cerca que tinha eletricidade e morriam, agarravam na cerca para morrer. Ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido, um para quê, quando eu sair daqui, dessa experiência, eu acredito que ela vai acabar, eu quero fazer tal coisa. No caso dele, ele diz, eu quero ficar vivo, porque eu quero contar o que eu estou vendo aqui agora. Eu quero dar esse sentido para a minha vida. Então, o que ele vai dizer? Que desespero, essa dor, essa nossa dificuldade de atravessar alguns aspectos da nossa vida que se torna sofrimento intenso, ele dá essa fórmula, né? Desespero é igual sofrimento menos sentido. Então quer dizer que se o meu coração está muito amargurado, inconformado, eu preciso contar para ele qual é o sentido disso que eu estou vivendo. Mas eu não sei qual é o sentido. Né? Vocês podem me perguntar, talvez, mas eu não sei não. Então nós precisamos descobrir, está na hora.
porque existe um sentido para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, se a gente acredita que existe um Pai que é justo, mas é misericordioso. Então, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer, vão responder a Kardec, qual é o propósito da nossa reencarnação? É chegarmos à perfeição. Então, tudo que a gente está vivendo nos direciona, ou deve nos direcionar, ainda que às vezes a gente não entenda, para a perfeição. E nós vamos vivendo as experiências de alguns modos. As partes da nossa vida, elas estão inseridas em algumas circunstâncias que nós precisamos compreender para trazer um pouco de sentido para a nossa experiência de dor e acalmar as nossas dores. Essa é um esquema que não é meu, não. Eu copiei de uma professora e que eu achei muito didático, que nos ajuda a pensar. Então, nós estamos inseridos nessa história, experimentando, vivendo situações de expiação, situações de prova. Tem mais uma que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente vai se perguntando, isso que eu estou vivendo, será uma expiação? E aí tem diferença. Será uma prova? Então, olha só. As nossas experiências de expiação são aquelas dificuldades longas na nossa vida, que perduram, processos de adoecimento crônicos, grandes dificuldades na nossa família, aquela pessoa, aquele familiar que está na nossa história e que nos faz sempre, né, buscar ajuda, que é difícil, que a gente pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta disso aqui na minha vida? Aquela doença difícil que me faz vir para a casa espírita, tomar passe. Porque nós precisamos expiar. E aí lá no Livro dos Espíritos, está pequenininho, no capítulo 5, os Espíritos vão falar que os nossos sofrimentos, muitos estão ligados ao nosso passado. E que agora a gente vai expiar, por quê? Porque nós já experimentamos o arrependimento. Nós já estamos arrependidos daquilo que nós fizemos no passado. E aí existe essa gradação. Então a gente decide resgatar. E para que a cura disso que nos adoece, disso que nós estamos vivendo, que parece físico, mas começa lá na nossa alma, que danificou o nosso perispírito e que agora precisou se manifestar, vai nos proporcionar a reparação. Todo erro pede reparação. Mas nós também temos as provas, que os espíritos vão falar, que muitas estão ligadas a essa história, a essa vida. Então, olha só, as provas são essas dificuldades que atravessam o nosso caminho, que se repetem, que parecem parecidas. A gente muda de situação, mas vem de novo. Para quê? Porque nós já temos condições de dizer não para as nossas más paixões. Nós já estamos em condição de sermos aprovados nessa experiência. É por isso que ela se repete, é por isso que ela vem de novo. É para que aí, olha só, vai passar e vai passar mais rápido do que a expiação. E se a gente conseguir tirar um 9, um 10, um 8, sabe o que os espíritos nos falam? Nós estamos diante de aquisições de virtudes. Então eu tenho um chefe difícil, mudo de trabalho, tenho um chefe difícil, mudo de... Se eu conseguir suportar, entender, compreender, começa a fazer prece, põe o nome do chefe no caderno, tem uma virtude que vai aparecendo no meu coração, da paciência, da resiliência, não é?
Estão entendendo? Então, onde será que nós estamos aqui nessa experiência? Essa dor, esse adoecimento, esse sofrimento. Mas nós temos algo mais, porque a gente não vem aqui só para fazer provinha e espiar as nossas dores. Nós também temos uma missão a cumprir. E aí isso também está muito a serviço da nossa saúde mental. Qual é a minha missão? Ah, mas eu não sou missionário? Eu não sou Chico Xavier, não sou Divaldo? Mas você tem uma missão a fazer aqui. Uma missão que tem a ver com uma contribuição que eu posso dar no mundo, na minha vida, na minha família, na minha casa. Qual é a minha missão? E essa missão, gente, nos conecta com a vida. Nós estamos falando no mês em que a gente pensa muito essas dificuldades de nos mantermos conectados com a vida. Quando a dor vai nos retirando da vida. Né? O mês Setembro Amarelo. Então, a nossa tarefinha que nós trouxemos para fazer aqui nessa história nos conecta, porque é aquilo que a gente gosta. O que é que eu gosto? Que só eu sei fazer e que eu posso entregar para a vida? Será que eu tenho essa resposta já? Vocês têm essa resposta? Não? Não? Quem não tem já passou da hora de encontrá-la aí no coração. Né? Porque é isso também que nós viemos fazer aqui. Nós já podemos dar alguma coisa para essa história. Porque quando nós ficamos presos à dor, ao sofrimento, como nos diz Viktor Frankl, nós ficamos nessa recusa. Então a experiência chega, não tem como ter saúde mental, porque eu vou dizendo não para ela. Não, desse jeito eu não quero, eu não concordo. Por que comigo? Por que agora? Mas como assim? Eu faço tudo para todo mundo, eu sou boa para todo mundo, não é? Eu fiz isso para os meus filhos. Nós vamos dizendo não para a vida. E esse movimento de dizer não nos deixa paralisados. Vamos nos deprimindo. Então, alguns processos de depressão estão aqui, ó, a sua raiz. São os espíritos que falam, sou eu, né? Eu gosto muito dessa citação da Hermance Dufour, uma psicografia do Vanderlei de Oliveira, do livro Escutando Sentimentos. Ela vai dizer que muitos quadros de depressão, muitos, não são todos, não vamos generalizar. Lembra? Cada alma é única na sua individualidade, na sua história. Mas eu gosto muito dessa frase, porque muitos momentos da nossa história nós ficamos aqui. Nós ficamos na criança emburrada. E aí a gente diz assim, se eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Já aconteceu isso com vocês? Hã? Se eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito. Então a gente vai dizendo não. Por que essa doença agora? Por que isso na minha família? Por que isso com meu filho? Por que eu perdi o emprego? Né? Várias situações, maiores ou menores. Ou então a gente fica no controle, sabe aquele pensamento que não vai embora, que acorda e a gente, opa, ele vem logo, logo. E eu fico pensando. Isso acontece também, porque às vezes, aqui, do lado de cá, muitas vezes nós ficamos crianças, emburrados, não conseguimos olhar para a nossa força, a gente fala, eu não dou conta disso. Quem fala eu não dou conta é a criança. Porque o adulto, ele dá conta. Se ele não der conta, ele dá um jeito. A criança é que diz assim, não, eu não dou conta. Vem aqui e faz para mim. Essa palavra, eu não dou conta, essa frase, não cabe para os adultos. Porque é isso. Diante de qualquer circunstância, quanto mais não seja, a gente pede ajuda. Não é? Mas aqui no controle, a gente diz, eu dou conta. Aliás, é eu que dou conta aqui na minha casa. Porque, ai, se eu não der conta. Nós ficamos, muitas vezes, arrogantes. Controladores. Então, tudo precisa ser do jeito que eu quero, do modo que eu quero, porque eu sei, gente. Eu já passei por isso, né? A gente fala assim,
mas eu sei, eu já passei por isso, eu tenho experiência, eu já fiz. E aí a gente vai desenvolvendo quadros ansiosos. Todos os tipos de ansiedade? Não. Todo mundo? Não. Mas pense, se a ansiedade que eu experimento, que por vezes não me deixa dormir, não me deixa concentrar, que me faz me conectar com os meus vícios, da alimentação, do jogo, da compra, seja o que a gente escolher aí no nosso pensamento, se não está nessa experiência. Porque o controlador, ele viveu em algum momento da sua história uma sensação de que ele não pode mais confiar. Ele foi traído. Alguém que ele amava foi embora no momento que ele não esperava. Alguém que ele confiava o traiu, deixou na mão. A vida o pegou de surpresa, porque a vida é isso mesmo, ela não está no nosso controle. Então as coisas não acontecem na hora que a gente acha que vai acontecer, elas acontecem. O pneu fura, o familiar vai embora, a gente é mandado embora, é isso. Então o ansioso, ele diz assim, mas então nunca mais eu vou passar por isso. Isso não é falado, isso é sentido aqui e aqui. E aí o que a gente começa a fazer? A controlar na nossa ilusão, porque a vida não é passível de ser controlada. Então, se a gente não controla aqui fora, a gente controla aqui dentro. Então, a gente começa a pensar, amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer isso, mas como que eu vou resolver aquela situação? Mas fulano falou isso para mim, eu já falei para ele não fazer assim. Não é assim? Os nossos pensamentos ficam acelerados. Então, é necessário, nos diz os Espíritos, compreender qual é a mensagem da nossa alma. Seja nessa condição, em processos mais depressivos, de tristeza, de inconformação, ou em processos de resistência, de controle. Qual é a mensagem que a minha alma está sinalizando? Ah, mas é muito difícil saber disso. Né? Às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou saber disso? Criando intimidade com a nossa alma. Aqui no sábado não, na sexta-feira, né? Os cursos. Nós temos uma atividade que nos ajuda a fazer isso. O que é? Quem vem no sábado? Nós temos um programa feito pela espiritualidade. O que é? Quem lembra? O programa da reforma íntima. Então, os espíritos foram vendo a nossa dificuldade em acessar essas chaves que nos guiam e que nos conduz para essa compreensão. Então, o programa da reforma íntima, quando a gente está lendo a agenda de manhã, ou quando a gente está lendo um sustentáculo doutrinário, quando nós estamos percebendo ali a dificuldade de Paulo de Tarso, de Públio Lentulus, lá nos romances de Emmanuel, e a gente vai falando, nossa, parece comigo hoje. Parece que eu estou aqui. É nesse sentido, a espiritualidade começa a nos acessar. E a casa espírita diante disso? Como que a casa espírita pode nos favorecer para que possamos encontrar esse caminho? Então, nós já começamos a falar. O programa da reforma íntima já é uma orientação trazida pela espiritualidade, porque quando os espíritos falam, né, quando a gente lê o sustentáculo doutrinário, não é ler antes do curso, meia hora antes. É ler uma página cada dia, é conectar o que a Alcione está falando com o pai dela, né? O que ela ouviu do padre Damiano, como que é essa frase aqui. Quando a gente começa a fazer isso, os espíritos falam, inclusive Mãe Zefirina, sempre amorosamente vai nos orientando. Ela diz que o fioco que faz o programa da reforma íntima, que lê a agenda, fica muito mais disponível para sugestão do alto. A gente abre a portinha do nosso coração, dos nossos pensamentos, para aquela orientação que a gente precisava. Então a gente precisa ir criando facilidades, inclusive para sermos auxiliados.
E aqui na casa espírita tem um punhado de recursos, né, gente? Então, o passe magnético, o tratamento espiritual é uma porta maravilhosa, porque quando a gente está em sofrimento, é muito difícil, né? Nós ficamos muito grudados com a nossa dor. A nossa dor está aqui muito pertinho, a gente nem tem foco para olhar para ela, porque nós estamos muito misturados, a gente acha que a vida é dor. Então a gente está fazendo uma travessia, né, como diz alguns autores, do nosso deserto, a gente acha que vai morar no deserto para sempre. E sem entender que é só uma passagem. E quando a gente vem para a casa espírita e está, por exemplo, num tratamento espiritual, recebe o passe magnético, os nossos processos são tratados na corrente magnética, porque não é só o nosso obsessor que é tratado na corrente magnética. Aquele pensamento que eu estou fixado por meio da minha tristeza em excesso, do meu quadro depressivo, da minha ansiedade, aquela inconformação, aquela tristeza, aquele perdão que eu não consegui oferecer, que volta e meia vem no meu pensamento, tudo isso é trazido para ser tratado na corrente magnética. Por isso, quando a gente está aqui no tratamento e a corrente está acontecendo, a gente precisa soltar, confiar, entregar, porque isso é retirado. E acontece, sem dúvida. Né? Nós estávamos estudando lá no livro Os Mensageiros, um pai que precisava trazer ao mundo um espírito com o qual ele tinha grande comprometimento. E ele tinha tanto medo de trazer aquele espírito, porque ele tinha uma dívida com ele do passado, porque esse filho havia assassinado, ele estava tomado de medo, que isso estava interferindo na produção de espermatozoide. Ele não conseguia, não tinha. Então os espíritos olhavam e falavam, não vai ter jeito desse menino nascer. Olha só como a nossa mente conversa e está ligadinho com a nossa alma. Então, esse pai, ele precisa de assistência da espiritualidade. O filho o convida para fazer uma prece. E nesse momento do culto do evangelho no lar, ele recebe um passe da espiritualidade. André Luiz que nos conta isso. E quando ele recebe esse passe, as energias, os pensamentos, os quistos mentais que nós vamos criando aqui, caíam. E aí todo o corpo dele foi favorecido. Então, ele conseguiu fazer o que ele precisava. O seu corpo ficou a serviço daquele planejamento que era trazer essa criança. E ele não tinha problema, porque ele tinha um filho, inclusive. Percebem? Então, qual é a dificuldade minha, emocional e mental, que atravessa os meus órgãos, se instalam num órgão e vai se manifestar, por exemplo, num adoecimento físico, inclusive. Né? E aí eu queria, gente, destacar, para a gente finalizar, o trabalho prático, o trabalho no bem. Porque o que tem a ver trabalho no bem com saúde mental? A assistência magnética, nós já estamos cansados de saber. Que a gente sabe, que a gente senta lá, toma um passo, e a gente sente imediatamente. A água fluidificada, a prece, tudo isso a gente sabe. Mas hoje, para finalizar, eu queria destacar o trabalho no bem, que a casa espírita nos convida todo o tempo. E aí algumas pesquisas na psicologia têm trazido isso com muita clareza. Quando a gente vem para o trabalho, qual trabalho? O que a gente quiser. O bazar, a sopa, a contribuição que eu posso dar no almoço beneficente, varrer esse espaço. A campanha de fraternidade Alta de Souza. Ah, mas eu gosto de fazer enxoval. Qualquer trabalho. A psicologia tem dito para nós que o altruísmo, olhar para o outro e me dirigir
para o outro, fazer alguma coisa a serviço do outro, sair da minha dor, vai trazer muitas contribuições para a saúde mental. Por quê? Lembra que eu dizia, quando nós estamos vivendo uma experiência de dor, a gente fica grudadinho com a dor, olhando para a dor sem entender, porque não tem nem condições da gente observar essa dor direito. Então, quando a gente sai da nossa casa, sai das nossas complicações, da nossa história e olha para o outro e senta numa máquina para costurar e começa a picar uma verdura, eu começo a me distanciar do meu quarto, da minha cozinha, lá do povo da minha casa, dos meus pensamentos repetitivos, porque pica uma cenoura pensando nos problemas, você vai picar seu dedo, não é? Então, a gente precisa de presença quando a gente está fazendo um trabalho. Quando a gente está organizando o bazar do centro. A gente precisa estar aqui. Então, é nessa hora que a gente começa a distanciar e olhar o problema um pouquinho mais longe. Então, a gente tem outra perspectiva do problema. Nossa, parece que quando eu ouço essa pessoa falando aqui, parece que ela está sofrendo muito mais que eu. Sábado eu estava contando da experiência que nós tivemos lá na África, né? O Mauro estava lá. E aí era para a gente conversar com as mães. Lá no posto de assistência, um lugar de muito sofrimento, de muita falta. E era para nós conversarmos e falarmos do Evangelho. Eu tinha escolhido o Cristo Consolador. E naquela situação, quando eu cheguei diante daquelas mães, falei, eu não vou falar nada. Não tem nada para falar. Eu só posso ouvir. Então eu comecei a perguntar para elas. O que Jesus, qual era a passagem do Evangelho que elas mais gostavam? Qual era a mensagem de Jesus que trazia conforto para aquelas mulheres diante daquelas dificuldades? Gente, elas leram e falaram todo o Novo Testamento. E me contaram numa fé, numa alegria. Cada uma foi contando a sua passagem preferida. Então, o que eu falei? Nada. Não tinha o que falar. E esse momento em especial foi transformador. Porque seja lá qual dor, qual problema, qual dificuldade eu experimentava naquele momento, ficou pequenininho, silenciado no meu coração. Então, o trabalho tem essa característica. Ele vai nos permitir ficar mais perto uns dos outros. Traz essa característica de pertencimento. Porque às vezes a gente fica vivendo a nossa dor na nossa solidão. Ninguém nos entende. O povo da nossa casa não nos compreende. Né? É assim que a gente, por vezes, vai vivendo essas experiências. Então, os pequenos gestos. É varrer esse terreno. Olha que está tão limpo. Alguém varreu. Alguém cuidou desse espaço. Será que eu não posso oferecer alguma coisa de mim? Então, os estudiosos têm falado quanto isso favorece a nossa saúde mental. Então, eu compreendo, eu recebo a assistência da vida nessa perspectiva e eu entendo que ainda vivendo as dores, eu tenho algo a oferecer. Né? Para finalizar, André Luiz, por exemplo. André Luiz, ele vai se dar conta, Lísia, Clarencio que vai contar para ele, que os 15 anos que ele tinha vivido aqui na Terra, na sua medicina, no seu trabalho, ele tinha, tá pequenininho, né? Ele tinha ofertado 6.000 receitas gratuitas. Ele nem se lembrava, porque ele até tinha dado essas receitas assim, ó, tama. Ah, tama. Para me dar sossego, para parar de pedir. Era assim que ele tinha feito. É isso que o Clarencio lembra ele. Ele usa até uma expressão. Ele deu assim, com troça. Então, mas aquelas receitas tinham permitido que ele recebesse de alguns corações
Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e oraram por ele intensamente. E eram essas bênçãos que ele recebia naquela circunstância. Então nós sabemos que o bem, né, nos diz Emmanuel, é nosso advogado em toda parte. Então, toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, seja por meio da prova, da expiação, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, se a gente está no trabalho, essa dor que a gente está vivendo, ela foi graduada. Se ela não pôde ser eliminada do nosso caminho, ela foi atenuada. Para finalizar, então, meus irmãos, é Emmanuel que também nos lembra. Se está doente, seja um adoecimento de qualquer ordem, meu amigo, acima de qualquer medicação, que a nossa irmã falou, né? Qualquer dificuldade, porque no dormir nos adoece, nos fragiliza, nos enfraquece. Então, se estás doente, acima de qualquer medicação, aprenda a orar, a entender com a mente e com o nosso coração, de verdade, pensando, é prova, é expiação, e a minha missão? A auxiliar o outro, entendendo que auxiliar o outro é auxiliar a mim. Quando eu falo, Mauro, deixa que sábado eu vou varrer aqui, eu estou aqui nesse espaço abençoado. A espiritualidade está me olhando, me assistindo, cuidando de mim. Mas, acima de tudo, nos diz o Emmanuel, prepara o coração para a grande mudança. Então, as nossas dores mais profundas, os nossos processos mais difíceis, pedem ao nosso coração que se prepare para uma mudança inadiável. Qual é essa mudança? Só nós podemos responder. Porque muitas vezes nós queremos a saúde física e mental, a felicidade, sem fazermos nenhuma mudança. Isso é impossível. Então, a nossa dor, né, bendita dor que os Espíritos falam que Deus envia aos seus eleitos, aguarda de nós uma grande mudança. Então, que Jesus possa nos fortalecer na clareza do que nós precisamos mudar, do que nós precisamos identificar, né, que você perguntou. O que eu preciso entender? Qual é a lei que eu transgredi? Nós precisamos nos conhecer para entender o que está em excesso ou o que falta no nosso coração, na nossa vida. Qual é a necessidade que precisa ser atendida? E essa é uma pergunta que só nós podemos responder. Bom? Então, que Jesus nos fortaleça. Um abraço para todos.